Olá! Estamos começando mais um Arena de Ideias. Este é um espaço para discussões inteligentes sobre diversos temas, comunicação, inovação, tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre o resultado das eleições no primeiro turno. Estamos aproveitando também para lançar o nosso painel das eleições número 3. Aqui nós fizemos um compilado de informações sobre o resultado das urnas para prefeitos e para vereadores no Brasil. Nós estamos aqui para conversar sobre o que representou esse resultado do primeiro turno e se ele pode impactar o segundo turno. Eu sou Raquel Madeira, sou Head de Public Affairs da Oficina Consultoria e vou fazer a minha autodescrição para pessoas que têm dificuldade visual. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho os cabelos curtos, meus cabelos e meus olhos são castanhos. Atrás de mim tem um painel escrito Arena de Ideias. Estamos aqui no espaço da Oficina Consultoria. Comigo vão dividir esse bate-papo aqui o professor Wellington Almeida, que é jornalista, é professor da UNB, ele tem mestrado em Relações Internacionais e doutorado em Ciência Política. Também está comigo aqui o Eumano Silva, que é o nosso especialista em inteligência política da Oficina Consultoria. Nós vamos então bater um papo, eu vou passar para eles também fazerem a autodescrição. Professor Wellington. Olá, prazer estar aqui, eu sou o Wellington Almeida, sou um homem branco, tem uma descrição para quem tem dificuldade visual. Eu sou um homem branco, estou usando camisa azul, calça branca e usando óculos também e cabelos brancos. Eumano. Olá, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Eumano Silva, sou especialista em inteligência política da oficina, tenho 60 anos, uso barba, sou um pouco careca, estou usando um paletó azul, uma camisa azul clara. Então vamos começar, né, Wellington? Assim, muito se falou no resultado dessa eleição que o Centrão, ou melhor, o Centro foi o grande vencedor, né? Na sua avaliação, houve alguma surpresa em relação a esse resultado? E a gente pode dizer que teve um arrefecimento da polarização direita e esquerda? Olha, não houve muita surpresa em relação ao desempenho dos partidos que se colocam mais ao centro, sendo que é um centro assim com um perfil mais conservador, seria um centro-direita, né? E isso é mais um padrão nas eleições municipais brasileiras ao longo da história, com algumas mudanças em alguns contextos. A gente pode ver, por exemplo, teve momentos pensando assim mais nos partidos da esquerda, que o PT teve um desempenho melhor quando estava no governo, no fim da Constituinte também você teve uns votos diferenciados, mas geralmente são partidos com uma longa tradição, especialmente quando você vai diminuindo o tamanho das cidades, né? Então, o resultado indica claramente isso, que esses partidos eles tiveram um desempenho muito bom, né? Outro elemento também é a reeleição, né? Foi uma eleição com um alto índice de reeleição, né, dos incumbentes, e aí tem várias questões. Para começar também, isso traz um dos aspectos das eleições municipais, quer dizer, não dá para a gente pensar que só um aspecto domina o debate municipal. Mas esse é o principal, por exemplo, uma avaliação do prefeito. A eleição municipal é uma análise também do desempenho de cada candidato. E aí, independe muito se a pessoa está mais à esquerda, mais ao centro. Então, você pega na esquerda, por exemplo, você pega prefeituras. Você teve uma reeleição em Recife com o prefeito atual com um índice altíssimo de votos, né? Você teve em Belém, por exemplo, um prefeito mal avaliado que ficou em terceiro lugar. Então, a eleição também ela tem esse espaço da polarização política no sentido das forças que estão assim em condições de articular mais o debate nacional. Nesse sentido, mesmo que a polarização ela tenha sido mais frágil, como se pensava, isso é evidente, não tem como também não destacar que, pelo menos mais à direita, os aliados mais identificados, assim, com mais clareza com o presidente Bolsonaro, tiveram um desempenho bom também. Acho que isso é um outro elemento. Mas olhando para os números, para os dados tanto de votos como de prefeituras conquistadas, claramente você tem uma grande vitória dos partidos que se colocam mais ao centro e centro-direita no debate político. Então, fora um pouco assim do que a gente chama de uma polarização assim, mais esquerda-direita, no sentido mais extremado da direita, né?
Mas você acha que foi determinante, assim, muito se falou que se esperava mais presença, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, né? O que foi mais determinante? O próprio perfil daquele candidato, o prefeito que estava sendo ali candidato à reeleição, ou quem estava surgindo como uma alternativa, o perfil daquela pessoa, muito mais até do que partido ou linha política, o apoio que ele tinha do governador do estado ou do próprio prefeito, se ele fosse um candidato novo, né? Ou o próprio apoio de Lula e de Bolsonaro, de Lula ou de Bolsonaro. O que você acha que foi mais determinante? Ou não tem como chegar numa definição assim? Não, o primeiro elemento que você coloca da avaliação do prefeito, ele é o principal, né? Então você pode pegar 3 exemplos: prefeito de Salvador, mais conservador; prefeito do Rio de Janeiro, mais ao centro; prefeito de Recife, mais à esquerda. Os 3 foram bem reeleitos. Então o elemento principal que estava ali era a avaliação do mandato deles, né? Então eles foram reeleitos e muito bem reeleitos, né? Isso não deixa de projetar, por outro lado, a força de quem se colocou de maneira mais ideológica na campanha. Então, por exemplo, o Ramagem, no Rio de Janeiro, é muito voto, quer dizer, você tem que reconhecer. E ali é um candidato claramente ideológico. O Ramagem não entende nada de Rio de Janeiro. Toda a discussão dele ali era uma discussão de segurança e puxando para a questão do apadrinhamento do Bolsonaro. É um desempenho considerável também. Então, isso tem muita presença nas cidades, né, médias e grandes, né? Cidades com 200 mil habitantes ainda pode fazer debate. Nas cidades, na maioria dos municípios brasileiros, essa discussão não existe praticamente. Você está muito centrado nas questões do dia a dia, no desempenho da prefeitura, nos problemas reais das pessoas. Então, assim, eu acho que a gente consegue olhar para várias dimensões. Uma dimensão é claramente a dimensão da análise do desempenho do prefeito, mas, de certa maneira, também questões políticas, como essa do Ramagem, outros candidatos também que se colocaram mais, digamos assim, claramente no sentido de mostrar uma posição mais clara no debate nacional, também esteve presente aí em várias capitais, né, com um bom desempenho do PL e do Bolsonaro, independente de ter ganho ou independente de ganhar no segundo turno. Eumano, quando a gente fez o painel das eleições número 1, que foi naquele momento ali de janela partidária, a gente já imaginava que haveria um crescimento do PSD, né? Você acha que o PSD foi de fato o grande vencedor dessa eleição e o que representa isso, de repente, para 2026? Ou até antes, agora, né? A gente vai ter eleição aí em fevereiro para as presidências do Senado e da Câmara. Você acha que isso cacifa o partido? Olha, sem dúvida que o PSD teve um salto grande e isso já foi observado, como você bem colocou, na janela partidária. Vamos observar a mudança que teve dos prefeitos, a mudança de partido dos prefeitos na janela partidária, ela tem um perfil muito parecido com o resultado final dessas eleições, que é esse movimento para centro-direita. E aí tem um aspecto interessante. Está muito associado também às verbas que esses partidos têm. Não é à toa que esses partidos que ganharam as eleições são os partidos que também têm mais verbas, tanto de fundo eleitoral, fundo partidário e das emendas parlamentares. Se observar o perfil dessas cidades pequenas, mesmo as que têm prefeitos reeleitos, são cidades em que muitas delas o prefeito estava associado com algum parlamentar que direcionou para essas cidades muita verba pública para essas cidades, que é um outro aspecto que eu acho que deve ser considerado. E em relação ao perfil do PSD e ao futuro do PSD, sim, o PSD é um partido que ocupa cada vez mais espaço. Já é um partido muito grande, um partido que tem posições, que tem personagens, nomes muito importantes, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prefeito muito bem reeleito do Rio, Eduardo Paes. São nomes importantes da política nacional. E o principal deles, Gilberto Kassab, fundador do partido, que não tem mandato eletivo hoje, mas ele é a cabeça pensante desse partido, que organiza esse partido, que, como disse o Kassab no nascimento do partido, era um partido nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Então, ele anda para todos os lados e, com isso, ele tem conseguido espaço muito importante. Vou chamar a atenção para uma declaração dada pelo Kassab depois
da eleição, foi a declaração dada por ele ontem, em que ele disse que o plano dele, o projeto político dele é o Tarcísio de Freitas, que se o Tarcísio for candidato a presidente, ele segue, se o Tarcísio for candidato à reeleição, ele segue. E isso é um pêndulo importante na política, porque vamos lembrar que, que ele é aliado também do governo federal. Em princípio, ele estaria um pé em cada canoa, e agora ele fala que o pé dele vai ficar mais na canoa do Tarcísio. Então isso pode ter, sim, um reflexo na eleição presidencial de 2026. Em relação ao Congresso, é um movimento interessante. Claro, sim, também colabora, porque o PSD, que hoje tem a presidência do Senado, eles trabalham para a eleição do Antônio Brito, deputado Antônio Brito, para a presidência da Câmara. Então, eles estão trabalhando muito nisso. O fato do partido ter saído fortalecido aumenta o cacife do partido nessas negociações. Então, sim, acho que devemos prestar mais atenção no PSD, homônimo, né, do PSD, que foi tão forte durante o período da nossa República, chamada de República Populista, ali entre os anos 46 e 64, e que tínhamos o forte PSD de Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves. Agora tem esse outro PSD do Kassab, e que vai, como velho PSD, ocupando espaços aí, se transformando num partido importante aí no cenário da política nacional. Não sei se o Wellington concorda com essa avaliação. Olha, concordo. E queria chamar a atenção dessa questão das emendas, né? Aí a gente tem uma questão séria para discutir, que são os mecanismos que dão mais ou menos governabilidade para o executivo, né? A gente tem hoje uma situação totalmente diferente de 15 anos, 20 anos atrás, né? Porque o Congresso tem um protagonismo hoje, e com essa questão orçamentária, quer dizer, que diminui bastante os mecanismos de negociação do executivo, né? Estar hoje em ministério não é, assim, é importante ainda, mas não é uma barganha essencial como era há 2 décadas, né? Uhum. Tem coisas muito hilárias no Brasil hoje, que você vê gestores nos ministérios buscando emenda parlamentar para fazer política pública, que era uma coisa totalmente inversa. O governo tinha esse mecanismo, né? Você já tinha as emendas e poderia distribuir. Então é muito claro que essa questão das emendas diretas agora tiveram um impacto muito grande nas eleições. São mecanismos que, historicamente, depende muito do contexto para você montar isso, né? O Mano falou um pouco isso do PSD em relação à chamada República Populista, aí, né, dos anos 40 até 64. Você tinha um modelo totalmente diferente do que a gente chama de Primeira República ou República Velha, que era um mecanismo de negociação da base até o governo federal, né? Isso está super bem descrito pelo livro Coronelismo, Inchado e Voto, né? Que é um clássico da ciência política brasileira, né? O Vitor Nunes Leal, ele mostrava como se articulava os interesses ali no município, com o Estado, e ia para o governo federal. Isso mudou, não é mais assim. Você tem outros mecanismos de intermediação, mas sempre tem um mecanismo de intermediação. E o mecanismo de intermediação é isso. Quem leva os recursos para os municípios hoje são os parlamentares, né? Então, e aumentou muito forte. Aumentou também porque isso está conectado com crises que a gente viveu nos últimos 15, 20 anos também, que a gente está tentando compreender ainda, né? A gente sempre tem que pensar, e acho que essa é uma coisa que talvez falta no debate brasileiro, a gente tem que pensar as nossas dificuldades aqui no Brasil com questões também globais, né? Então você tem muita crise no início desse século, né? Você pode até voltar atrás, mas não historiar muito, mas desde de 11 de setembro de 2001, o mundo é outro. Você tem a crise de 2008, você tem as crises também de 2013, política. Então você vai se enfraquecendo, e aí você tem uma governabilidade que foi se fragilizando, né? E depois do processo de 2016, que a presidente Dilma foi afastada por impeachment, você tem um governo que estava muito frágil também. E ali é onde o Congresso vai para cima e consegue emparedar o executivo. Então hoje a situação é complexa. Aí, pensando no que vocês colocaram, claro que vai ter influência. Não é que a eleição municipal ela determina a eleição presidencial. Mas já tem uma questão já bem estudada, que é claro, quer dizer, essa eleição municipal ela influencia bastante na composição do Congresso, porque nesses municípios você tem os vereadores, os prefeitos, que são, assim, um exército que vai ajudar bastante a eleger deputados. Então está claro que dificilmente esse perfil
de centro-direita, vai mudar nas próximas eleições para compor o Congresso. Acho que isso está mais ou menos claro. Agora, virar uma alternativa presidencial aí é uma outra questão, porque aí é a capacidade de uma força montar coalizão para disputar. Isso a eleição municipal não resolve. Isso você pode olhar para a história, não recente, mas recente. Se você pegar, por exemplo, a eleição de 88 para a prefeitura, foi um crescimento gigantesco da esquerda, por exemplo. O PT ganhou a prefeitura em Campinas, São Paulo, Vitória, Porto Alegre e tal. Mas quem ganhou a eleição em 89? Tem nada a ver com a eleição do Collor. Fernando Collor. Então, é um debate. E essa é a questão aqui hoje que a gente tem nessas eleições. Esse centro, ele é bastante vencedor. Ele tem capacidade de puxar uma colisão para 2016? Bom, a história está aí para ser feita. Até hoje não teve. Não teve. Quer dizer, MDB tentou, não deu, com Quércia, com Ulisses, né? O PSD nunca arriscou. O Kassab está dizendo... Se percebe um debate assim, em segmentos importantes, com peso político, com peso econômico, com peso de opinião, acho que é muito claro que existe uma tentativa de testar essa possibilidade. Acho que o nome do Tarcísio está muito claro, mas basta você olhar os grandes jornais brasileiros, você tem há uma tentativa de se buscar alguém que seja mais conservador, mas que não seja extremado, como Bolsonaro. Sim. Se isso vai se viabilizar, a gente não sabe, tem 2 anos para ir. Mas hoje, claramente, quem tem condições de montar a coalizão é Bolsonaro, não porque se ficar, ele está inelegível, mas é uma questão que a gente, no Brasil, como diria o Malan, até o passado é incerto, imagina o futuro. Né? Isso, concluindo, a gente vai ver nos próximos 2 anos. O Lula vai montar uma coalizão, isso está muito claro. Né? Aí vamos ver, acho que... Só que tem uma questão que você colocou que eu acho que é importante, que lá atrás, é que realmente dificulta um pouco o governo na questão da governabilidade, que já não é fácil, né? Sim. Já não é fácil. Eu acho que uma questão que está aí praticamente como imperativa é alguma reforma ministerial. Está muito claro que vai ter que ocorrer. Porque a composição de forças partidárias acaba exigindo a reforma ministerial. E a gente falou um pouquinho também de Congresso, né? O senhor entende que o Congresso pode ficar mais reativo a pautas do governo, inclusive pautas econômicas do governo agora, tendo esse cenário mais de centro e de direita no Brasil? Eu acho que pode ficar mais reativo, mas talvez nem tanto pelo resultado da eleição, porque o governo já tem uma margem muito pequena para aprovar qualquer coisa que não seja bem negociada com essa coalizão que já está hoje no Congresso. Né? Eu acho que pode complicar, tudo vai depender do desempenho do governo. Eu acho que o que está colocado aí é uma questão até de um risco maior, quer dizer, vai depender, tudo depende. O que o governo federal pode fazer? Pode melhorar seu desempenho, tem que governar mais, tem que mostrar resultado. É isso que vai dar condições dele manter mais ou menos apoio nesse bloco vencedor, né? Então tem que dar respostas, então assim, e não vai conseguir dar resposta em tudo. Acho que isso é uma questão assim que é um desafio para o governo, porque ele não consegue dar resposta em tudo, até porque é muito heterogênea digamos assim, a esplanada, a colisão, né? Com algumas contradições. Mas tem que responder algumas áreas, por exemplo. A gente teve essa questão ambiental, por exemplo, com todos os esforços, tudo, o país está pegando fogo, está pegando fogo, como é que você vai? Você vai estar discutindo política, tem que ser mais ágil, né? Mas aí, só um parênteses aqui que o senhor falou de questão ambiental, em relação aos temas que surgiram mais nesse debate eleitoral. O que a gente pode destacar mais? Porque a gente esperava que tivesse, de fato, um debate muito grande em relação à pauta ambiental e a gente não viu isso, né? Não viu. E eu acho que teve um tema aí que ele é clássico e no Brasil cada vez mais forte, que é o tema da segurança, teve muito presente. Teve presente num debate das propostas, você vê que até o Guilherme Boulos puxava muito isso em alguns debates ali. Esse foi um tema assim, de muito forte para afirmar as candidaturas mais à direita, né? Os candidatos apoiados pelo Bolsonaro, que tiveram desempenho, independente de ter ganho, tiveram um bom desempenho. Tema ambiental, realmente, isso é uma questão
assim, intrigante no Brasil, né? Porque assim, a gente está com exemplos assim claríssimos de emergência climática. Tivemos um episódio do Rio Grande do Sul, que foi uma tragédia. Temos agora também seca forte no país inteiro, muitos municípios com problemas de seca e tal. E não é uma questão, mas aí e também ocorre isso no mundo, sabe? Se você olhar para os debates internacionais climáticos, não tem nada, apesar de todas as conferências, os debates multilaterais na ONU, não tem nada te indicando que tem alguma coisa séria sendo feita para enfrentar as questões climáticas. Já está muito mais no discurso. É muito mais no discurso. Assim, você fica tentando comprar um tempo, né? Na verdade, o que a gente pode fazer é comprar tempo, né? Porque só que esse tempo vai acabando, né? Então, assim, você tem vários retrocessos. Com o Trump, você teve os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, você tem muitas questões. O debate temático, ele não guarda relação com os grandes temas necessariamente, né? Assim, de novo, os temas locais foram muito fortes. Eu não queria deixar de falar de uma questão que você levantou lá, que é a dificuldade de aprovação de pautas. Eu acho que já é muito difícil. Assim, a governabilidade hoje já está bastante complicada. Assim. Não creio que vai aumentar em função das eleições municipais. Vai aumentar a necessidade de se recompor para reconhecer, né? E negociar mais, porque já é muito difícil, né? O que pode complicar é a aproximação das eleições de 2026 e o governo estando mais fraco ou mais forte. Eu acho que hoje a gente tem um governo que, com todas as dificuldades, quer dizer, mesmo essa última pesquisa de avaliação que perdeu um pouco das eleições, tem uma aprovação superior a governos mais complicados, que tiveram dificuldades, seja que saiu para o impeachment, seja o Bolsonaro que perdeu. Quer dizer. Então, tem um cenário aí para ser lido, mas eu penso que o desempenho governamental, de políticas, capacidade de escolher alguns temas e dar respostas, vai ser fundamental para se pensar essas questões que se começam a especular para 2026. Eumano, nas eleições de 2022 houve algumas críticas em relação a institutos de pesquisa que deram resultados muito distantes do que de fato saiu das urnas. Agora nessa eleição, isso era uma coisa que a gente também estava com essa atenção no nosso painel das eleições para poder verificar isso. Os institutos acertaram mais? Sim, os institutos acertaram mais, inclusive em eleições muito difíceis, como é o caso da eleição de São Paulo. A eleição de São Paulo, as pesquisas últimas, na média, elas vinham apontando nas últimas semanas um empate triplo entre Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. E isso se configurou. A diferença entre o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes foi de 1 ponto percentual, vírgula alguma coisa. Então, muito pequena essa diferença. Poderia muito bem ter passado entre os três, poderia ter sido qualquer uma dupla aí no segundo turno pela pequena diferença. Difícil saber exatamente o que determinou essa diferença, porque ela é uma diferença mínima. Os institutos pegaram isso bem. De modo geral, no Brasil todo, isso prevaleceu. Teve poucos casos de surpresa um pouco maior. Tem o caso da candidata a prefeita de Curitiba, né? Que é do PMN. Ela foi uma surpresa na eleição. Também não se esperava, por exemplo, o Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde do Bolsonaro, que passou para o segundo turno. O Cícero Lucena, que é o prefeito, quase ganhou no primeiro turno, mas teve essa subida do Queiroga, que não estava contabilizada. Então, teve sim alguns casos, mas acho que, para usar o termo técnico, está mais ou menos dentro da margem de erro. De modo geral, as pesquisas dessa eleição acertaram muito mais do que na eleição passada. Acho que eles aprimoraram alguns mecanismos de aferição da população, do que pensa a população. Então, acho que nisso teve uma melhora sim, Raquel. Você teve essa compreensão também? Sim, acho que eu tive, sim. Acho que a gente tem bons institutos aqui. Também a gente tem que levar em consideração que você pode ter uma dificuldade em alguns lugares onde você tem um contingente muito grande de indecisos, né? Isso muitas vezes também que a gente viu em momentos eleições anteriores, às vezes tinha erro, mas às vezes também você tinha questão de decisão de última hora
que não se sabe o que aconteceu. Agora em São Paulo, esse fenômeno em São Paulo, por exemplo, aconteceu agora. Mesmo com a impossibilidade de você explicar para onde foi o voto último no dia da eleição, né, o voto do indeciso, porque as pesquisas terminaram no dia 5, você tinha um contingente muito grande. A gente não sabe, por exemplo, você teve o episódio do fake news do Marçal com Boulos. Isso pode ter tirado ele do segundo turno. Sim. Porque pode ter saído um tiro pela culatra, ele pode ter ficado como alguém que mostrou muita esperteza e aí foi punido pelo eleitor. Para onde esse voto foi? Pode ter ido para o Nunes. Então, você diga assim, então você pega uma pesquisa de São Paulo que estava dando o Nunes mais atrás, que acho que é da Atlas, se não me engano. Essa estava dando o Boulos e Marçal mais à frente. Nem essa você pode dizer que errou, porque pode ser que tenha tido um forte movimento de indeciso na última hora e carregado por Nunes. Então, mas acho que no geral as pesquisas acertaram bastante. A gente tem muitos institutos com credibilidade. Né? Tem também institutos com menor credibilidade, mas a gente tem uma boa capacidade assim, de inteligência nessa área no Brasil. Acho que foi muito bem. E aí eu vou fazer uma pergunta agora para os dois. A gente já comentou aqui em relação aos recursos eleitorais de fundos de campanha, a importância que isso tem na eleição de um candidato. Mas a gente está também num momento muito de influenciadores nas eleições, né? Vocês citaram o Marçal é muito isso também. E um momento muito de redes sociais. Como é que vocês avaliam a importância das redes sociais nesse processo? Porque as campanhas hoje não podem mais ter as mesmas narrativas que tinham antes. Elas não têm mais o mesmo ritmo, elas não têm mais a mesma pegada, muito também impulsionadas pelas redes sociais. E aí eu vou associar uma outra pergunta. Era um temor que se tinha, a inteligência artificial fazendo muito fake news nas eleições, assim, sendo usada muito para fake news nessas eleições. O que saiu das eleições? Olha, acho que pegando essa questão dos influencers que está colocando, acho que tem a gente tem exemplos muito claros, né? Por exemplo, do Marçal, da candidata a prefeita pelo PMB lá de Curitiba, desculpa, não lembrei o nome agora. Já teve também o próprio deputado lá de Minas também, que teve muitos votos na eleição passada, que também é o Nicolas Ferreira e tal. Tem um debate sobre essa conexão de influência, de uma direita mais anarcocapitalista, que está mais claro. Talvez o Marçal, ele talvez representa alguns fenômenos que a gente observa em outros países, no sentido assim, mais disruptivo, né? Por exemplo, a AfD, Alternativa para a Alemanha, ou mesmo Chega em Portugal, o próprio Trump e tal, são pessoas assim que de certa maneira, eles vão para um combate mais direto. Eles talvez, o Milei na Argentina, talvez representam uma coisa mais forte no sentido de uma extrema-direita assim que vai mais para o confronto. Isso aconteceu em 2018, mas o Bolsonaro meio que se encaixou nisso. Só que o Bolsonaro não tem nada a ver com o antissistema, ele é totalmente o inverso, é alguém totalmente vinculado aí, mas em 2018 colou. Então acho que foi um pouco a temores que teve aí nesse grupo mais extrema-direita do papel desses influencers na política. É um desafio para a legislação eleitoral, como é que você coíbe os abusos, porque eles têm acessos mais rápidos e sem limites antes, durante e até no dia da eleição, diferente de outras categorias profissionais que disputam as eleições. Mas também aí sempre tem uma questão também de debate sobre liberdade, sobre censura, mas não é uma questão simples para se resolver. Também no Brasil a gente tem a ideia de que tudo se resolve com lei, né? Não é essa uma questão. Acho que talvez um pouco mais a gente... É um desafio. A inteligência artificial, acho que o temor que teria, porque você tem condições de produzir, a partir de inteligência artificial, fake news mais radicais usando imagens, né? Sim. Isso não se verificou. Do ponto de vista de instrumentos, acho que ela não teve, digamos assim, a influência e perigo que se pensava há alguns meses, né? É uma ferramenta a mais para você organizar questões assim, de fake news, mas acho que, para além das ferramentas, que é obviamente uma sociedade muito digitalizada, com um mundo novo e desconhecido, isso aumentou muito o potencial. Agora, o fake news era uma coisa bem anterior à comunicação, né, eu acho.
eu acho. É o boato, né? É Que o antigamente boato, não existia o termo fake news, falava-se de boato, né? Era um boato. Eu acho que o Marçal provocou uma confusão nessa eleição, né? Ninguém esperava, é um fenômeno que bagunçou ali duas articulações políticas importantes, em torno do prefeito, em torno do Boulos, e conseguiu, o Marçal chegou e bagunçou o coreto ali desses dois setores aí que eram os principais. Teve também, claro, outra boa votação lá que foi da Tabata, mas a Tabata no nicho mais específico. Agora, eu acho que ainda está para ser estudado e ser entendido essa vertente que o Marçal entrou, sabe? Porque você já tinha como o Elton falou, você já tinha assim, um discurso antissistema que era colocado pelo Bolsonaro, que foi, na verdade, um discurso para agregar a direita brasileira, e chega dentro da direita o Marçal e com um discurso ainda muito mais radical nesse sentido, e muito mais agressivo com os adversários. O Bolsonaro, nos debates, não tinha aquele comportamento que teve o Marçal, né? Então, eu acho que tem ali um fenômeno para ser observado e ver como isso pode acontecer em outros estados. Acho que o exemplo do Nicolas é bom, o Nicolas é um pouco isso, sim, sabe? Acho que até o Nicolas tem um fenômeno dessa eleição, que ele apoiou candidatos de diferentes estados. Parece que não foi bem sucedido não, viu? Parece que ele elegeu poucos dos que ele vinha apoiando, mas você tem esse fenômeno. Acho que deve ser muito observado para as próximas eleições, como essa faixa do eleitorado que acredita ou que apoia, porque pode até apoiar sem acreditar também, né? Nas ideias do Marçal, como é que esse público vai se comportar nas próximas eleições. Em relação à inteligência artificial, eu acho que valeu aí a ação do TSE. Realmente havia uma expectativa de que houvesse um abuso em relação à utilização da inteligência artificial nessas eleições, mas isso de fato não aconteceu. Mas vamos lembrar que no começo do ano o TSE deu tornou mais rigorosas essas regras e que poderia comprometer as candidaturas. Acho que tem um pouco a ver com isso. Agora, um outro fenômeno que nós chegamos até no nosso primeiro e-book destacar que poderia ter influência nessa eleição, e eu acho que ele é pouco observado nas análises, embora ele tenha sido muito observado ao longo da campanha, que é o crime organizado. O crime organizado, ele apareceu em diversos momentos da campanha, não só, apareceu muito em São Paulo, no Rio a discussão não apareceu tanto, mas nós sabemos da importância no Rio de Janeiro do crime organizado, mas aconteceu também no Nordeste, aconteceu também no Norte. Então acho que esse é um fenômeno para que os brasileiros observem, porque ele tem tido cada vez maior interferência, cada vez mais influência nas eleições. Eu quero lembrar aqui uma declaração que foi dada no final, quando saiu do governo Temer, o então ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, alertou que o crime organizado está entrando para a política, ele está se infiltrando na política e vai passar a ter cada vez mais influência. E isso está se confirmando. Inclusive, falando de crime organizado, a primeira-dama de João Pessoa foi presa pouquíssimos dias antes da eleição, passou 3 dias presa e saiu e o marido dela foi praticamente reeleito prefeito de João Pessoa no primeiro turno. Por muito pouco. Tinha conexão dela com o crime organizado. Tinha conexão, né? Ela foi presa por conexão com o crime organizado lá. E aí, por muito pouco, ele não foi preso no primeiro turno. Quer dizer, assim, isso, na visão de vocês, isso significa que a população não está muito se importando para isso, não está se preocupando com isso, está, como o Wellington falou, preocupada mais ali no dia a dia, no buraco da rua, na gestão ali no viaduto que é feito, na moradia. Na visão de vocês, representa um pouco isso, tanto a pauta do crime organizado quanto a pauta ambiental? Pois é, eu acho que essa questão do crime organizado, acho que a população está preocupada, mas a questão é o que ela pode fazer, né? Porque você já tem áreas do país muito dominada pelo crime organizado. Tem alguns cálculos de percentual de território já. Acho que a gente tem uma questão, foi muito boa lembrança essa questão do Júnior que o Romano trouxe. Na verdade, acho que a gente despertou muito tarde para a transnacionalização do crime, né? Porque é um crime Sim. organizado que tem uma dimensão transnacional e tem muita vinculação com a questão de droga e tudo, mas aí também é o preço que você paga também pelas opções conservadoras, né? Você olha para os Estados Unidos, por exemplo, eles ficaram
décadas aí com essa luta aí de violência para coibir o tráfico de drogas, foi uma guerra perdida. Então, se mesmo sendo um país conservador, está mostrando um certo mais pragmatismo. Você vê hoje em vários estados americanos, você tem uma flexibilização para o uso de droga, uma descriminalização, no sentido controlado, obviamente, mas tudo isso é uma resposta a uma ideia de que você não consegue resolver essa questão do tráfico, que é muito forte, é uma coisa transnacional. Mas no Brasil, quer dizer, a opção também conservadora, ela praticamente abafa qualquer discussão mais racional de como tratar a questão de droga, por exemplo. A questão das milícias também, a questão das milícias, que é muito forte exatamente. também em relação ao crime Então, organizado. assim, a gente tem situações difíceis, porque as opções, as coisas, a gente vai ter uma dificuldade de discutir algumas políticas no Brasil. Você tem um certo bloqueio. Claro que isso também pode mudar, né? Um contexto que em algum momento você pode voltar a ter um debate mais racional, ter uma conversa assim, mais produtiva, pensando numa coisa melhor para o Brasil. A questão ambiental que você colocou realmente assim, é uma surpresa, quer dizer, porque é muito evidente. E aí não é falta de informação, está na mídia, entendeu? Está na mídia. E a gente está sentindo na pele, né? Está com dificuldade de respirar, a gente está com calor. Está sentindo né? na pele, está sentindo isso, na pele. Isso, eu acho, mas isso, assim, a eleição também é muito narrativa, né? Exatamente. As pessoas estão ali votando muito naquela pessoa que está trazendo aquela mensagem, que está convencendo com o que ela fala, com como ela se apresenta. E aí a gente está falando muito de comunicação. O que o marketing eleitoral trouxe em 2024 que possa ser visto como diferente de outras eleições? E aí eu volto a bater na tecla da linguagem das redes sociais e dos influenciadores, né? Eu acho que essa questão da linguagem e dos influenciadores, eu acho que você tem o marketing, aí também você tem momentos. O Nunes ele se recuperou um pouco na campanha a partir do marketing tradicional, que foi o horário eleitoral lá, né? O Marçal, ele praticamente não tinha tempo, então foi um marketing desse aí mais disruptivo, né? Mas ele dialogou, tem muito debate hoje sobre essa questão dele falar digamos assim, principalmente com os jovens de chamada classe C, D, que estão sem nada, né? Então ele é o exemplo de alguém que vem essa questão dessa teologia da prosperidade, né? Que na verdade, a prosperidade é de quem consegue vender esse discurso, né? Que prospera muito. Então, assim, mas a questão é, eu estava comentando, você estava vendo algumas discussões nesse fim de semana, você fala assim, olha, esse jovem não está mais preocupado com carteira, com emprego formal. Mas se ele tivesse, teria esse emprego? Não tem esse emprego. Então, assim, essa ideia do empreendedorismo, que é muito forte no Brasil, ela acaba tendo uma dimensão ideológica muito forte. Não é que a pessoa não possa empreender, acho que ter iniciativa é super importante, mas essa ideia como uma coisa milagrosa, ela não dialoga muito com os reais problemas do país, né? Então, assim, você não tem emprego para jovem em muitas partes do mundo inteiro, na Europa, mas são países que produziram políticas públicas muito forte por quase um século, que resolveram muitas questões. Você tem questão de saúde mais ou menos resolvida, uma educação pública que organizou muita coisa, então você acaba tendo alternativa para esses jovens. Aqui no Brasil você tem essa dificuldade, então é um diálogo real, quer dizer. Agora, quem não quer ter uma resposta, digamos assim, que o meu modo de ver é uma resposta furada, que essas forças políticas, devem ser de esquerda, mais tradicionais, o que você pode responder? Tem que pensar, porque também não é questão de inventar uma linguagem, não é questão de inventar uma narrativa, é uma questão de construir um projeto que realmente traga questões reais para essas pessoas. E isso não é fácil, porque a capacidade de produção de políticas públicas ela é cada vez menor nos estados nacionais, quer dizer, no estado como o Brasil. As boas políticas públicas produzidas, coletivas, elas são bem-vindas. Agora, não consegue responder a tudo. O senhor até citou o Marçal, ele usou uma estratégia bem questionável, que foi punida pela Justiça Eleitoral,
né, para conseguir difundir o discurso dele, as falas dele nas redes sociais de maneira muito intensa, e que deu certo, né, porque ele virou tema de conversa aí no Brasil inteiro, né, não só em São Paulo. E aí teve um momento aqui que o senhor falou, no Brasil a gente faz muita legislação para tudo, né? Exato. Sempre antes da eleição a gente tem uma mudança eleitoral, né? E aí, assim, é necessária uma mudança eleitoral, que a gente sabe que tem toda uma dificuldade de atualização, porque, né, a tecnologia é muito mais rápida do que qualquer processo legislativo possa ser, mas há uma necessidade, na sua visão, de uma mudança na legislação eleitoral que coloque mais limites a essas questões relacionadas a fake news, relacionadas à mentira, e a essa difusão aí, a esse mau uso das redes sociais? Eu acredito que sim. Eu acho que o TSE, a Justiça Eleitoral Brasileira, é uma justiça muito qualificada e muito boa. Eu acho que está certo em produzir legislação, tentar coibir. O meu ponto é o seguinte, é que você não resolve tudo por lei. Você tem que construir alguns consensos na sociedade para enfrentar algumas questões. Então, a gente tem uma ideia de que tudo você faz uma lei. Não é bem assim. Eu acho que isso não significa que eu seja contra a produção de leis para a justiça. Eu acho que não. Ela tem um papel fundamental, teve na eleição de 22. E assim, gente, pensando numa coisa mais macro, a verdade é que o Brasil tem uma democracia muito pujante nos aspectos institucionais de participação, num país muito pobre e muito desigual. E um país continente. Isso não é pouca coisa. Você pode olhar para o mundo e não tem exemplo similar, entendeu? Porque os outros países ou têm algumas restrições democráticas são muito mais ricos do que nós. Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa a comemorar. Assim, a democracia brasileira entregou muita coisa. Agora, no mundo inteiro, no mundo ocidental, a democracia não está entregando muito. Então, você tem crises fortes, né? Porque aí você teria que ter uma discussão mais ampla de como é que esse mundo se organiza hoje, que mais seria um outro debate. Mas eu penso que o Brasil tem muito o que comemorar. Mesmo essa questão mais extremada, quer dizer, independente de posicionamento político, partidário, eleitoral, quer dizer, o Brasil deu uma resposta muito grande em 2022, numa eleição, quer dizer, onde muitas questões ficaram em risco, né? Então, assim, eu vejo, de certa maneira, de maneira assim, mais otimista o que está ocorrendo, mas sabendo que os nossos problemas são gigantescos. Queria voltar para a questão da comunicação, né? Em que tem o fenômeno Pablo Marçal, ao mesmo tempo você tem um governo que é um governo que entrega bons resultados na economia, até um pouco acima aí da expectativa que o mercado financeiro esperava. O que está faltando? E tem que colocar também a questão da questão ambiental, que nós já falamos aqui, da dificuldade em fazer com que o eleitor leve em consideração esse aspecto tão importante, que é a questão ambiental. O que está faltando na comunicação para passar as boas mensagens para a sociedade, para os eleitores, nesses assuntos fundamentais? E um dos assuntos que é a questão ambiental, mas também a questão das fake news, que domina uma boa parte digamos assim, que tem um impacto grande nas eleições. Prova disso é o Pablo Marçal, que passou a eleição toda mentindo e quase foi para o segundo turno. O que falta na comunicação para esses temas importantes serem colocados da maneira adequada para a sociedade? Olha, eu não sei se eu daria conta de responder isso não, viu? Porque é uma questão difícil. Mas, olha, eu acho que duas coisas. Acho que melhorar essa questão da comunicação. Eu acho que os meios de comunicações, inclusive os meios de comunicações tradicionais, fizeram isso muito bem na pandemia. Porque se você vê, por exemplo, foi o consórcio de mídia que produziu, por exemplo, dados sobre a vacinação, sobre as mortes, tendo contra o governo que era responsável por produzir esses dados. Então, assim, eu acho que você tem que fazer. Então, a gente não tem só derrota nesse aspecto. Eu acho que a gente teve fake news muito grande na pandemia e a comunicação, alguns meios públicos de universidades, TVs públicas, mas praticamente a comunicação privada também teve um papel fundamental nesse aspecto. Acho que, pensando nos bons resultados, talvez eu teria uma visão seguinte: eu acho que os bons resultados, políticas bem produzidas, que realmente
aplicadas, elas são percebidas naturalmente pela população. E eu estava lembrando aqui agora de uma pesquisa que eu vi um poucos dias antes das eleições sobre a avaliação do governo, acho que é da Quest, não me engano, que caiu um pouco, acho que fundamentalmente em função dessas questões das queimadas do meio ambiente, mas aí você percebe claramente, o que a população percebe ali? Os programas que existem, por exemplo, o Bolsa Família, programa novo, como esse Pé de Meia, por exemplo. Foi mais bem avaliado. Exatamente. Né? Você não precisa divulgar, as pessoas percebem, é óbvio. Você tem um gargalo hoje no ensino médio, pouca gente consegue terminar no ensino médio. Então você faz um programa que apoia na permanência e dá um incentivo de chegar no fim, são políticas que são percebidas. Então, assim, na questão ambiental, por exemplo, tem um esforço grande, obviamente, aí dos órgãos que estão sendo reconstruídos, do Ministério do Meio Ambiente, da ministra Mariana Silva, do IBAMA, tudo tem conflitos também sobre fiscalização, mas o fato é que, sim, a gente também, o governo derrapou nessa área. Então, tinha uma discussão na transição sobre autoridade climática. Aí não tem, de repente volta com o negócio no meio da crise, quer dizer, desmatamento, a questão das queimadas, quer dizer, é uma questão de articulação federativa, não tem como o governo federal fazer tudo, mas tem que discutir mais com os estados, tem que conversar com as prefeituras, porque você precisa de ser mais articulado em termos federativos, você dá uma resposta, uma coisa nessa dimensão. Então, acho que, voltando à sua pergunta, eu acho assim, uma receita final não teria, mas acho que a gente tem exemplos bons de combate a essa questão de fake news, e as boas políticas, elas são percebidas naturalmente pela população. Isso é um pouco a minha percepção, né? Mesma coisa também no debate que a gente teve difícil no início desse século sobre cotas. Você olha para os dados hoje das universidades, você vê que você tem uma evasão menor entre os alunos cotistas do que os não cotistas. Então tem uma série de questões que a gente está aprendendo. Mas o que falta muito no Brasil, voltando lá para o que você falou no início sobre polarização, o que falta no Brasil está faltando uma discussão mais arrojada sobre projeto político, sobre produção de consensos mais densos, né? E aí aí é falho. A primeira coisa que a polarização faz é inibir isso, né? Eu vi um comentário de que o brasileiro ele não está muito focado em ideologia de direita ou de esquerda. Ele está muito mais na questão do conservadorismo, do liberalismo. Vocês concordam com isso? A votação é personificada, não é tanto porque a pessoa é de direita ou de esquerda? Olha, é bem difícil, né? É bem difícil até porque você tem umas nuances aí entre a direita e a esquerda, porque, por exemplo, hoje, mais ou menos, a gente pode dizer que a centro-direita e a direita, nessas eleições, eles foram muito bem, os partidos da direita e da centro-direita. Os partidos da esquerda, o PT e o PSB subiram um pouquinho, na verdade. Quem abaixou foi o PDT e o PV, mas os outros subiram um pouquinho. No geral, a esquerda caiu um pouquinho e a direita subiu. Então, assim, nesse meio ideológico aí, é muito difícil da gente definir bem, na hora de votar, se ele vai votar pensando na questão do dia a dia dele, se aquilo foi de alguma maneira ideologizado, vamos dizer assim. Então, é uma nuance complicada, mas a polarização ela acontece muito em função desses aspectos. Então, assim, você tem uns setores que querem forçar a barra para isso. O Bolsonaro trabalha esticando a corda e esses candidatos do Bolsonaro, e até um aspecto interessante que eu acho que tem para observar, que no primeiro turno não se observa tanto assim, digamos assim, o dedo do Bolsonaro nas candidaturas. Agora, quando a gente olha os candidatos que foram para o segundo turno, principalmente nas capitais, você tem candidatos completamente identificados com o Bolsonaro, que é o caso do Marcelo Queiroga na Paraíba, que a gente falou, que é o caso do Abílio Brunini em Cuiabá. Então você tem casos que são muito bem definidos como candidatos ligados ao Bolsonaro. André Fernandes, em Fortaleza. Então isso fica muito marcado, não dá para a gente sair disso. Então acho um pouco isso. É difícil às vezes, e quando mistura questão federal, questão estadual, questão local, a gente definir o que é principal na hora do voto.
E vamos lembrar a eleição de 2022, em que houve uma polarização ideológica, mas houve uma polarização também em cima de outros aspectos, como em relação à pandemia, né? Quem concordava e quem discordava da maneira como o Bolsonaro tratou a pandemia, né? Bom, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa, e aí eu queria perguntar se vocês querem fazer ainda alguma consideração final, antes da gente encerrar, puxando a provocação aí de desafios principais para quem ainda vai passar pelo segundo turno. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aqui, foi uma boa conversa, assim, bastante descontraída, mas com uns temas sérios. Acho que agora no segundo turno, talvez a gente possa ter alguns exemplos assim, de debate nacional, digamos assim, de forças mais polarizadas. Porque no primeiro turno, acho que isso não se colocou de maneira tão clara. Acho que até pegando a pergunta anterior que você colocou, você tem um voto ideológico também, né? Então, assim, mas não é maioria. Realmente, eu fiz um cálculo assim, de número de votos, somei para um lado partidos que teriam sido de esquerda ou centro-esquerda, que poderia ser PSB, PT, PCdoB, Rede, PSOL, tal. Eles estariam mais ou menos aí, pensando só em votos, não significa que esse voto é ideológico, total todo, mas eles chegaram aí a mais ou menos 22 milhões de votos, que seria mais ou menos 20% do eleitorado. Uma extrema-direita, que o voto é bem ideológico, eu acho, no PL. O PL foi muito bem votado do Bolsonaro e é voto ideológico. Foi 15,7 milhões de votos. Se juntar mais com o Marçal, que é PRTB, mais o PRD, que era antigo Patriotas, o PTB também, que fica mais à direita, e pegando o PMB lá de Curitiba, deu 17% dos votos. Então, quer dizer, 37% você poderia dizer que de alguma maneira tem alguma conexão ideológica mais forte, mais definida. Acho que isso mostra também o peso dessa coisa mais de centro no Brasil, de centro-direita, né? Mas pensando no segundo turno, eu diria que a gente pode ter agora exemplos de debates nacionais mais puxados em algumas eleições. Então, em São Paulo, claramente, mas talvez fortemente também lá em Belo Horizonte. Uhum. Em Belo Horizonte a gente vai ter de um lado assim, um candidato do atual prefeito, né, que vai de certa maneira puxar o que foi em 2022 uma ampla frente, né, com toda a esquerda, e certamente que o presidente Lula deve entrar mais nessa eleição, e do outro lado um candidato assim, mais à direita mesmo, mais Bolsonaro, quer dizer, que não é nem o candidato, não foi o candidato do governador que foi para o segundo turno. Então acho que aí a gente vai ter, nas capitais, nessa cidade, talvez uma possibilidade de enxergar isso mais. Agora, mesmo para esses candidatos que vão estar numa disputa mais polarizada, a questão de responder questões reais da cidade são questões que não vão desaparecer. Eles vão ter que responder isso para o eleitorado, porque só a polarização ideológica não vai garantir voto, a vitória de nenhum deles, acredito. Chamando a atenção que para o segundo turno tem algumas cidades, por exemplo, Curitiba, os dois candidatos são da direita. Os dois que passaram para o segundo turno. Não tem nenhum caso de que sejam os dois da esquerda. Então, até nisso aí você percebe uma certa supremacia aí do espectro mais à direita, né? Mas eu acho que é isso. Agora, eu gosto sempre quando falamos de eleições, é sempre bom celebrar, né, Wellington? Nós somos da geração que viveu e trabalhou, né, pela redemocratização do Brasil, e hoje nós temos essa repetição de eleições com todas as dificuldades, com todos os problemas, mas é sempre bom pensar, lembrar e celebrar, né, que tivemos mais uma eleição democrática no Brasil, com urna eletrônica funcionando muito bem, e que venham as próximas, né? Que venham as próximas. Com certeza. Nós estamos encerrando este Arena de Ideias. Eu agradeço muito a participação do professor Wellington Almeida e do Eumano Silva, aqui que participaram desse bate-papo sobre as eleições, o resultado do primeiro turno e o que esperar do segundo turno. Nós estamos lançando o painel das eleições número 3, que você pode acessar pelo QR Code que estamos colocando na tela, e esperamos vocês no próximo Arena de Ideias. Obrigada. Estamos em constante evolução. Um mundo repleto de transformações que impactam pessoas, organizações e meio ambiente. Nosso país também passa por profundas mudanças. As pautas urgentes da sociedade precisarão ser aceleradas pelos setores público e privado para a promoção da transformação social e do desenvolvimento sustentável.
Nunca foi tão importante conectar o poder público, as empresas, as pessoas e o planeta de forma genuína. Por isso, evoluímos nosso modelo de negócios para sermos a parceira estratégica para criar reputação e relacionamento com histórias e causas que transformam o país. Estamos preparados para os desafios do novo Brasil, com um time integrado de consultores e especialistas, metodologias proprietárias e conhecimento singular em comunicação estratégica e nos 3 poderes. Acreditamos que o futuro se cria a partir de conversas, conexões e da construção de confiança. Oficina. Reputação para transformar.